Bom dia, crianças, então. Hoje eu vou ministrar para vocês. A gente vai falar sobre um homem muito sábio, muito inteligente. Mas sabe por que ele se tornou assim? Porque ele pediu a Deus. Só que antes, eu gostaria que vocês me falassem de quem é o pai deste homem. Alguém pode me dizer quem que é o pai dele? Eu. Fala, Valentina. Davi. E na aulinha passada, quem pode me falar da aulinha passada? Alguma coisa que foi ministrado na aulinha passada pela tia Luana? Quem foi Davi? Davi era um homem muito esperto, acho. Acha não. É. E o que Davi fez? Davi, ele era um rei, né? E ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Então, Davi, ele era muito, muito, muito temente a Deus. Ele orava sempre, ele fez alguns salmos. Esses salmos que Davi fez eram orações que ele fazia para Deus. Quando ele estava lá apacentando as ovelhinhas dele. Mas um dia, Davi, ele viu uma pessoa da janela da casa dele. Quem era essa pessoa? Como ela chamava? Salomão. Não, era uma mulher. A mulher chamava Catsaba, acho. Catsaba. Como que chamava a mulher? Alguém sabe? Era... Como? Pode falar. Olha, a tia Lili vai colocar o slide aqui para vocês verem, tá bom? Vamos lá. Todos estão enxergando o slide? Sim, estamos enxergando. Então, acontece o seguinte. Davi, ele viu uma mulher. Essa mulher, ela era muito bonita, né? E aí essa mulher, ela estava lá na casa dela. E da janela do quarto de Davi, ele enxergou Betseba. Só que Betseba, ela era casada. Ela era casada com quem? Alguém lembra? Exército. Isso, mas aí o que Davi fez? Davi, ele se interessou por aquela mulher, mas Davi não deveria estar lá naquele momento. Ele deveria ir com o seu exército para defender o povo de Israel na guerra, mas ele não foi. E aí ele ficou lá no quarto dele e aí ele viu essa mulher e ele se interessou por ela. Só que Davi fez uma coisa muito triste. Ele desagradou a Deus. O que Davi fez? Ele falou para a mulher, né? Acho que para ela para ir para a guerra. Não, o marido dela. Ele se interessou por Betseba e aí ele falou para o chefe do exército dele para colocá-lo na frente da guerra, porque ele ia ser morto logo e ele ficaria com Betseba. Isso que Davi fez é bonito? Não. Isso não é, e isso entristeceu muito o coração de Deus. Porque Davi, eu estou recapitulando, né, a história da semana passada. E aí, sabe o que aconteceu? Betseba, ela engravidou. E aí, sabe o que aconteceu? O bebê que estava na barriga de Betseba, ele morreu. Mas Davi, antes disso, orou muito a Deus e pediu a Deus para que o bebê sobrevivesse. Mas Deus, ele faz a vontade dele. E quando nós pecamos, nós sofremos as consequências do nosso pecado. Por exemplo, crianças, se vocês desobedecem a mamãe fica triste e também desagrada o papai do céu, porque a gente tem que obedecer o papai, a mamãe e a Deus. E Davi desobedeceu a Deus. E aí ele falou para um homem, um profeta. Como chamava esse profeta que ele falou que ele pecou? Alguém lembra? Natan. Ele falou para o profeta Natan. Então, agora eu gostaria que vocês me mostrassem quem fez a lição de casa, que a tia Lu pediu, quem fez o desenho de Davi contando para o profeta Natan que ele pecou. Eu.
Olha, a Valentina fez o desenho dela aqui, ó. Que lindo, Teté! Você fez Natan. Quem foi que pecou, Teté? Natan ou Davi? Davi. Isso, e ele contou para o profeta Natan. E aí, sabe o que aconteceu? Aconteceu uma coisa muito, muito, muito boa. Davi orou, se arrependeu. Ele falou assim para o profeta Natan, como se fosse uma historinha. O profeta Natan contou para ele: o que você faria com um homem muito leal, que ele estava, que fosse muito leal ao seu rei e que ele tinha sua família, mas tudo lhe foi tirado. E aí, Davi falou: eu mataria ele. Aí, sabe o que aconteceu? O profeta Natan falou: esse homem é você, Davi. Vocês acreditam? Davi ficou muito triste, ele fez uma oração pedindo perdão a Deus. Vocês sabem onde está escrito essa oração? Num salmo. Ele fez uma oração pedindo perdão a Deus e Deus perdoou Davi. Sabe o que aconteceu? A Betseba engravidou novamente e ela ficou grávida de um menino. E esse menino foi muito abençoado. Sabe como que ele chamava? Vamos lá, que a tia Lili agora vai apresentar para vocês a nossa aulinha de hoje. Vamos lá. Vamos lá, todos estão enxergando o meu slide? Vamos lá. Graça é paz. Olha quem que a gente vai falar hoje. A gente vai falar de um homem, que esse homem, o que ele fez? Ele colocou em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. Quem pode ler para mim esse versículo? Esse versículo aqui, ó. Quem pode ler para a tia Lili, para todos os amigos que estão assistindo? Todo esse versículo. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. E ele lhes dará todas as coisas. Mateus 6, 33. Isso, está escrito lá em Mateus 6:33. Então, nós já falamos da última aula. E adivinha, quem era esse filho que Davi teve com Betseba? Como que ele se chamava? Alguém sabe? Salomão. Exatamente, o rei Salomão. Certa vez, crianças, o rei Salomão, ele foi num lugar e aí ele foi orar a Deus e ele foi oferecer holocaustos para Deus em agradecimento. E aí ele dormiu neste lugar. E aí, sabe o que aconteceu? Enquanto ele dormia, ele teve um sonho. Com quem será que Salomão sonhou? Alguém sabe? Betseba. Não. Com quem Salomão sonhou, crianças? Vamos lá pegar as nossas Bíblias? Ó, a gente vai abrir a Bíblia. Mas antes disso, eu esqueci de uma coisa. Quem sabe do que eu esqueci, hein? Quem gostaria de orar para iniciar o nosso culto? Ainda bem que alguém se lembrou, hein? Quem gostaria de orar para a gente iniciar o culto? Lelê. Então, a Teté começa e depois o Lelê ora também, tá bom? Vamos mutar os nossos microfones e orar. Isso, em orar em concordância com a Teté e com o Lelê. Quando um terminar, o outro continua. Posso começar? Pode, linda. Senhor Jesus, muito obrigada por esse dia. Abençoe que estamos aqui no cultinho. Eu quero te agradecer, Senhor, e a tia ali e a tia Márcia também. Eu quero te agradecer, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode continuar, Lelê. Senhor, quero te agradecer porque a gente está se vendo, Senhor, por tudo que você fez pela gente. Eu te agradeço porque a gente tem vida, Senhor. A gente quer
pedir perdão pelos nossos pecados, que a gente vai tentar não fazer os mesmos erros. Senhor, eu te peço para cuidar de todos que estão aqui no continho, que ninguém fique mal, que ninguém pegue o coronavírus, Senhor. Cuide de todos que estão doentes, que todos melhorem, que nada mal aconteça com eles, Senhor. Cuide dos que estão com coronavírus, que eles melhorem e possam ir para casa, Senhor. Cuide de todo o pessoal do cultinho, Senhor, que ninguém fique mal. Cuide de toda a igreja, que todos fiquem bem, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Me confundi um pouco. Amém, Teté. Amém, Lelê. Amém. Olha, a tia Lili esqueceu de orar para iniciar o culto, mas a gente pode esquecer de orar? Não. Então, sabe que... Não, tia, não. Não, Teté, isso mesmo. E vocês sabem por que a tia Lili fez isso? Para vocês saberem por que Salomão teve o sonho com Deus. Sabe por que Salomão sonhou com o Papai do Céu? Porque ele orava e buscava sempre a face de Deus. Ele estava sempre buscando a face de Deus. E vocês sabem como que a gente precisa, de todas as formas, conversar com Deus? Através da oração. Quando nós oramos, a gente tem um relacionamento com Deus. E a gente tem mais intimidade com Ele. Então, quando a gente tem intimidade com uma pessoa, a gente sabe tudo que ela gosta, tudo que ela veste, tudo que ela gosta de comer. Por exemplo, eu sei que a Teté gosta de comer pão. Né, Teté? Eu como de pão, aí a minha barriga fica toda cheia, né? Que você come também. Sabe por quê, Teté? Porque o pão satisfaz o seu corpo e a oração satisfaz a nossa alma, o nosso espírito. E nós somos alimentados quando nós oramos. E Deus fica muito contente, porque Ele conversa com a gente através da oração. Então, todas as vezes que a gente... Descobriu que ela gosta de comer pão. Porque ela está tomando café e comeu um pedaço de pão. Mas vocês sabem que eu vi a Teté comendo pão agora. Mas vocês acham que o Papai do Céu, ele precisa ver as coisas ou ele sabe de todas as coisas? Ele sabe disso. Então, por isso que Deus, ele viu o pecado de Davi. E aí, ele pediu para o profeta Natan ir lá e conversar com Davi, para que Davi se arrependesse dos seus maus caminhos. E foi isso que aconteceu. Então, nunca se esqueçam de orar. Sempre, sem cessar. O Jesus ensinou para nós que a gente precisa orar sem cessar, combinado? Como Davi fez. E agora, a gente vai continuar a nossa história. Então, lá na Bíblia, lá no livro de 1 Reis, capítulo 3, versículo 5, a gente tem lá um versículo explicando com quem que Salomão sonhou. Alguém sabe com quem que Salomão sonhou? Com Deus. Isso, Salomão sonhou com Deus, exatamente. Olha só. Ops. O rei Salomão teve um sonho com Deus. Nossa, deve ser muito bom sonhar com Deus, né, crianças? E sabe o que Deus falou para Salomão nesse sonho? Como Salomão orava muito, ele entendeu que Salomão ele queria alguma coisa. E o coração dele queria muito uma coisa. Sabe o que Deus falou para Salomão? Pede-me o que queres que eu lhe dou, o que queres que eu lhe dê. O que vocês pediriam para Deus se ele aparecesse hoje para vocês num sonho, se vocês sonhassem com Deus? O que vocês pediriam a Deus, crianças? Pode desmutar os microfones para falar com a tia Lili. O que vocês pediriam para Deus se vocês sonhassem com ele? E ele falasse assim, o que vocês querem? Pede que eu te dou. O que vocês pediriam? O que você ia pedir? Eu queria pedir, tia,
O que você ia pedir, Teté? Eu ia pedir oração. Eu pedi ela a pedir do livro. Você ia pedir um livro? Sim. Ai, que legal, isso é legal, mas tem outra coisa muito interessante. Eu ia pedir sabedoria inteligente. Quem foi que pediu sabedoria e inteligência a Deus? Foi Salomão. Sabe por que Salomão pediu sabedoria para Deus? Ele pediu, na verdade, para Deus discernimento, para discernir o bem e o mal. E sabe por que Deus ficou muito contente? Porque Salomão ele tinha um objetivo nesse pedido. Ele pediu sabedoria para ele ser bom rei para o povo. Ele falou, Senhor, esse seu povo é tão grande que não pode nem ser contado. Então eu quero discernimento entre o bem e o mal, sabedoria para eu governar o seu povo. E Deus ficou feliz. E ficou contente. E aí, sabe o que Deus falou para Salomão? Quem sabe o que Deus falou para Salomão, crianças? Sabe o que Deus falou para Salomão? Ele falou assim, já que você não pediu riquezas, já que você não pediu bens materiais, já que você não pediu a morte dos seus inimigos, eu lhe dou sabedoria e discernimento e você será o homem mais sábio e o mais próspero de hoje e sempre. Nunca haverá homem mais sábio do que você. Salomão era muito inteligente, muito sábio. Sabe por que Salomão ele é? Porque Deus atendeu o pedido do coração dele, Teté. E aí, Teté, você sabe por quê? Que quando você orar, você pede para o Papai do Céu te dar sabedoria. E aí, quando você lê o livro, que você também vai ganhar, Deus vai te dar sabedoria para entender o que está falando no livro. Tia, toda pedido oração, ele faz sozinha a qualquer outro. Isso mesmo, isso, a Teté tá certa. Quando ela tá orando, ela pede oração para ela. Tia. Isso mesmo, Teté, você está certa. E agora a tia Lili vai contar para vocês Salomão, ele resolvia tudo com muita sabedoria. E um dia veio uma rainha de um lugar chamado Sabá. E essa rainha fez muitas perguntas para Salomão. E ele soube responder todas as perguntas. Mas teve uma situação muito difícil que Salomão teve que resolver. Era uma confusão entre duas mulheres. Vocês sabem o que aconteceu? O rei Salomão... quem está enxergando o rei Salomão aqui? Eu estou ouvindo. Salomão, olha a capa dele. Olha a capa do Salomão. Salomão, ele era muito sábio, ele era rei. Ele tinha uma coroa e uma capa bonita. Olha, a capa de Salomão. Você gostou de Salomão? Segura aqui. Eu gostei, Salomão. Você gostou de Salomão? Aí um dia, sabe quem que apareceu diante de Salomão? Fica aqui, por favor. Isso. Apareceu duas mulheres, olha. Olha aqui as duas mulheres, vocês estão vendo? Você sabe por que essas duas mulheres apareceram diante de Salomão? Elas falaram assim para ele: rei, enquanto eu dormia... Que fofa! Elas eram amigas, elas moravam juntas na mesma casa. Sabe o que vai acontecer? Elas vão conversar com Salomão sobre uma situação que aconteceu. Não, eu tenho nada. É isso. Aí olha o que elas falaram para Salomão. Aconteceu que essas duas mulheres, elas moravam na mesma casa. E aí elas tiveram um bebê. Olha o bebê aqui, ó. Olha o bebezinho. Elas tiveram um bebezinho. Cada uma teve um bebê. Eu tinha mais. Um dia, uma dessas duas mulheres, elas acordaram para dar mamar para o filho. Olha. Olha aqui. Então,
ela dando mamar pro filho dela, ó. Ela acordou para dar mamar pro filho dela. E aí, sabe o que aconteceu? Ela viu que o bebê, ele tinha morrido. Ó, tem a Márcia. Olha, mãe, ela tem. Igual da Valentina. Sabe o que aconteceu? Ela dormiu, uma delas dormiu em cima do bebê e o bebê morreu, porque o bebê é muito frágil e pequenininho. E uma dessas mulheres, ela se virou na cama e aí ela machucou o filho. Só que aí ela viu que o bebê da outra estava dormindo quietinho. Então uma delas foi lá e trocou o bebê. E aí pegou o bebê que tinha morto, e colocou na sua cama. E o bebê que estava vivo colocou na cama da outra. Então elas se apresentaram diante de Salomão. Ó, rei, precisa... Aí elas falaram, ó, rei, precisas que decida a nossa causa. O filho é meu. E a outra dizia, o filho é meu, rei. Não, o filho é meu. É meu filho. Então, Salomão chamou um dos seus... Olha quem ele chamou, um soldado, e pediu a espada para ele. E você sabe o que aconteceu? Salomão falou assim, me dá a espada aí, soldado. Aí sabe o que Salomão falou? Eu vou cortar a criança no meio. Então, uma parte vai ficar com uma mãe e a outra com a outra mãe, já que as duas dizem que são mães deles. Sabe o que aconteceu? Essas aqui falou assim para Salomão, não, rei, não faça isso com a criança, pode dar ela a criança viva. E a outra respondeu assim, não, nem eu nem você, a criança vai ser cortada ao meio. Então, sabe o que aconteceu? Salomão falou, dê o bebê para a mãe verdadeira, essa que com compaixão e amor não deixou que o seu filho fosse morto, esta é a mãe verdadeira. Vocês acham, criança, que Salomão, ele era tão inteligente que ele viu que esse bebê era parecido com essa mãe? Vocês acham esse bebê parecido com essa mãe? Uhum. Mas não foi isso que Salomão viu. Salomão orava a Deus e ele pediu a Deus sabedoria. E aí, sabe o que aconteceu? O Papai do Céu deu sabedoria para Salomão decidir essa situação. E aí, ele ficou conhecido como o rei mais sábio, mais inteligente. E vocês sabem o que aconteceu? O filho, o bebê, ficou com a mãe verdadeira e ela ficou feliz. E aí, sabe o que aconteceu logo depois? Vamos lá. Quem sabe o que aconteceu? Olha aqui, ó. Esse é o rei Salomão, ele dormindo, ele pedindo sabedoria para Deus. Essa aqui é a confusão das mulheres. Olha o bebezinho, gente, que bonitinho, crianças. Vocês sabem o que Deus ensina para nós com essa lição que ele deu a Salomão sabedoria? E vocês já falaram que se vocês tivessem um sonho à noite, que vocês pediriam a Deus. E Salomão pediu sabedoria. Crianças, o que Salomão estava fazendo quando ele pediu a Deus sabedoria? Aonde Salomão estava? Na cama. E ele estava fazendo o quê? Isso, Salomão estava dormindo. Antes de dormir, com certeza ele deve ter orado a Deus, porque ele sempre orava a Deus. E aí Deus apareceu para ele no sonho. E o que Salomão pediu a Deus, crianças? Isso! E quando Salomão decidiu resolver o caso das duas mães, ele cortou a criança ao meio? Não.
deu para mais verdadeiro. Ok, então agora nós vamos escutar uma musiquinha muito legal que fala sobre a historinha de Salomão. Quem quer ouvir uma musiquinha? Podem desmutar os microfones para falar comigo, tá bom? Eu vou colocar uma musiquinha para vocês ouvirem. Na verdade, é uma musiquinha bem legal que conta como Salomão era sábio. Tia, Oi, linda! eu vi a sua boneca Ana. Eu tenho também da Lana. Ah, é, Teté? É que eu fiz elas de personagem. Elas Marcha, eram as personagens da história. Vamos assistir, Teté? Ó, você gosta de música? mais E marcha. ela era a mãe que não era a mãe verdadeira. Vamos ouvir? Se a sabedoria é mais valiosa que pedras preciosas, então eu vou achar a sabedoria, vou achar, procurar até encontrar. Se a sabedoria é tão importante quanto a minha vida, então eu vou guardar a sabedoria, vou guardar no meu coração. Quero ser prudente, aprendendo sempre, ouvir o que o papai e a mamãe diz. Vou honrar os meus pais. Vou honrar meus pais. Quem teme a Deus tem sabedoria, não quer saber de brigas e abandona o mal. Quero ter a sabedoria, quero ter pra escolher o melhor de Deus. Quem teme a Deus tem sabedoria, não quer saber de brigas e abandona o mal. Quero ter a sabedoria, quero ter pra escolher o melhor de Deus. Não quero ser tolo, eu quero ser sábio, quero ser como os reis Josias e Salomão. Eu serei justo e correto, servirei a Jesus de todo o coração. Eu serei justo e correto, servirei a Jesus de todo o coração. Quem gostou da musiquinha? Eu. Quem quer fazer desafios bíblicos com a tia Lili agora? Eu quero. Vamos lá! Quem tá vendo o slide? Eu. Veio uma outra musiquinha que a gente vai cantar depois. Vamos Eu. Que rei pediu a Deus sabedoria? Quem sabe responder? Salomão. Vamos ver? Parabéns! Quem respondeu? Salomão. Isso. Salomão. Parabéns, crianças. Vamos para o próximo? Olha, esse aqui vai ter que pensar um pouquinho, mas é bem rápido, tá? Qual é a frase? Observe a tabela e descubra qual é a frase. Lembre que devemos também fazer o que a frase diz. Quem pode montar para mim aqui? Vamos lá. Eu vou sair daqui. O número 8 é o quê? Eu já sei. Salomão pediu a Deus sabedoria. Quem falou? Samuel. Samuca, você é muito espertinho, é isso mesmo. E então, a gente tem sempre que pedir sabedoria a Deus, porque Deus nos dá. Sabe por quê? Samuel. Isso, igual Salomão fez, Teté, isso mesmo. Que o Lelê
Samuel, por que eles estão falando? Menino, dá para falar? Fone desligada? Eu falo Samuel, meu Deus. Salomão. Isso mesmo, Salomão pediu a Deus. Dá para falar agora? Tá, claro, Teté, pode falar. Agora a tia Lili vai ensinar a lição de casa, tá bom? Então, essa lição é para casa, ó. Vá juntando as sílabas e escrevendo nas linhas abaixo para descobrir um conselho de Salomão. Esse eu não vou dar a resposta, vocês vão trazer na próxima aulinha para a tia Ari, tá bom? E o mais importante entre de todas as lições, vocês vão ler 1 Reis, capítulo 3, versículo 2 ao 28. A criança que ainda não consegue ler, pede para a mamãe ler. E aqui é outra atividade, ó. Vocês vão fazer um desenho, vocês vão ler a Bíblia, 1 Reis 3:9, e vocês vão fazer o desenho do que está dizendo. E aqui, outro desenho, 1 Reis 3:22, 1 Reis 3:25, e por fim, 1 Reis 3:27. Quando vocês fizerem todos esses desenhos, vocês tendo essa sequência, aí vocês vão ter a sequência histórica do que aconteceu. Conclusão, crianças, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Isso está em Tiago, capítulo 1:5. Então, sempre que nós orarmos, temos que pedir a Deus sabedoria, e Deus nos dará, porque Ele é um Pai bondoso, amoroso, e Ele fala assim, que pedirmos em oração, crendo, receberemos. Assim como Davi orou e pediu perdão a Deus, nós também temos que pedir a Deus perdão e sabedoria, porque o Senhor é quem dá a sabedoria, e da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Isso está em Provérbios 2:6. E agora, antes da gente terminar, nós vamos assistir uma historinha para recapitular tudo que a tia Lili contou. Combinado? Combinado. Só um instantinho. Quem gostou da musiquinha? Eu. Agora nós vamos escutar uma historinha muito legalzinha. Só um instantinho que eu vou compartilhar minha tela com vocês. Quem tá vendo minha tela? Todo mundo tá ouvindo? Sim. Então tá bom, eu vou mutar aqui e vou colocar para vocês assistirem. Todas as nações e terras vieram aprender com o rei Salomão, trazendo presentes, esperam pacientes para reverenciar rei Salomão. Sabedoria
Que lindo! Quem gostou da historinha? Música, né? É. Muito Sabe lindo. Vocês sabem o que Salomão estava fazendo? Estava construindo um templo muito grande para Deus ser adorado nesse templo. Quem já ouviu falar do Templo de Salomão? O templo é chamado Templo de Salomão porque foi ele que construiu, mas o templo é para Deus. É um local lindo, maravilhoso, que ele construiu em honras a Deus, porque Salomão, a sabedoria não vinha dele, vinha de Deus. E se ele fizesse coisa errada, desobedecesse a Deus, ele não ia ser tão sábio. Então, ele era obediente a Deus até determinado momento. E aí, eu quero agora conversar com vocês para a gente ver se a gente tem algum visitante hoje. A gente tem algum visitante hoje nos visitando? Pode desmutar o microfoninho e falar. Não temos, né? Então, olha, quem tem algum pedido de oração? Eu. Pode falar, Valentina. É o meu pescoço, ele dói. Crianças, a Valentina tá com torcicolo desde ontem. A mamãe já orou, mas ela tá com o pescocinho doendo muito e os ombros. Quem mais tem um pedido de oração? Eu tô com o mesmo problema da Valentina. A tia Márcia. Quem pode Já orar pela alguns dias com dor. tia Márcia? Tá doendo os ombrinhos? Eu oro. Você ora? Por favor, então. Por favor. Vamos mutar os microfones e orar em concordância com o Samuel. Então, é pra orar pela Valentina e pela tia Márcia? E por todos os pedidos do relógio de oração, por favor, Samuca. Tá bom. Vamos Meu mutar Deus, quero te agradecer por esse dia, Senhor. Quero te agradecer que a gente conseguiu acordar, Senhor. Agora quero te pedir que cure a Valentina, Senhor. Que tire o torcicolo dela, Senhor. Cuide da tia Márcia também. A tia Cássia, Senhor. Tire o coronavírus dela, Senhor. Cuide dela, Senhor. Que a gente sabe que você é o médico dos médicos, Senhor. Quero te pedir também, Senhor, que ajude todas as pessoas do relógio de oração, que você consiga melhorar ela, Senhor. Que ela não sinta mais dor, Senhor, mais tristeza. E é isso, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigada. Que linda oração. meu coração. Eu e a Valentina já estamos curadas. Em nome de Jesus. Tia Liliane, posso ler um versículo para eles? Claro. Agora vamos ouvir a tia Márcia. Obrigada. Durante a história, eu me lembrei de um versículo que diz assim, ó. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados. Então, quando eu vou orar para Deus, eu tenho que me perguntar assim, este pedido é correto? Porque, por exemplo, se eu pedir assim para Deus, Deus, prejudica aquela pessoa, faz com que ela se dê mal. Deus não vai atender meu pedido porque eu estou pedindo errado, eu estou fazendo um pedido que não é de acordo com a palavra de Deus, né? Mas o Salomão, não, ele pediu uma coisa que agradou o coração de Deus. Não é, tia Liliane? Ele podia ter pedido riquezas. Eu quero ser o mais poderoso, eu quero ser o mais rico, eu quero matar todo mundo. Mas ele não pediu isso. Ele pediu algo que agradou o coração de Deus. Aí Deus deu, além do que ele pediu, também riquezas e poder, né? Então, é por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que pede. Não podemos pedir errado, senão Deus não vai nos atender, né? Eu me lembrei dessa passagem que... Isso mesmo, tia Márcia. E olha, Obrigada. crianças, é isso mesmo. Obrigada, tia Márcia. Deus abençoe pela palavra, pelo versículo. E vocês não esqueçam, crianças, sempre de fazer exatamente como a tia Márcia falou, que está escrito na Bíblia. A gente tem que fazer a vontade de Deus e pedir tudo conforme a vontade dele. Sempre no final da oração também,
a gente fala em nome de Jesus, porque ele fala que o que pedir em nome do Filho, a fim de que o Pai seja glorificado, ele fará. Por isso que nós oramos em nome de Jesus, porque nós não podemos fazer nada, mas Jesus pode, porque quando Jesus veio, ele foi lá para o céu, ele deixou conosco o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vive nos nossos corações. Mas a gente precisa estar em obediência, fazendo tudo o que é correto, para que o Espírito Santo de Deus esteja sempre conosco. E pedindo sempre as orações, conforme a tia Márcia falou, e em nome de Jesus. Não esqueçam de fazer a lição de casa para a tia Ari. Muito obrigada pelas orações. Bom almoço a todos e que Deus abençoe. Um beijo. Tchau, crianças. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe, crianças. Amo vocês, viu? Eu Tchau. também. Deus abençoe, tia.